Tem uma outra perguntinha aqui bem legal também, muito interessante, que infelizmente é pouco explorada, até porque quem estuda muito isso é o pessoal da nutrição, e o médico muitas das vezes fica muito ligado, muito focado em remédio, em diagnóstico e remédio, e às vezes não sabe muito bem fazer o diagnóstico diferencial entre intolerâncias e alergias alimentares. Mas vamos lá, a Rita pergunta o seguinte: doutor, a minha filha chupou 2 rodelas da banda da melancia e, de certa forma, e algumas horas depois ficou reclamando de dor no estômago, diarreia e ânsia de vômito. Depois de 2 dias com os sintomas que não melhoraram, mesmo tomando bromoprida e omeprazol, eu levei ao médico e ele disse que ela deveria ter sensibilidade a FODMAPs. Depois eu vou explicar o que é FODMAPs. O que é isso? Ele deu esse diagnóstico após eu falar que ela apresenta os mesmos sintomas após ingerir abacate, laranja, mel, beterraba e milho, além de ela ter intolerância à lactose, mas não tem a frutose, já que o exame dela deu negativo. Ela não poderia apenas ter alergia a cada um desses alimentos? Olha, é muito difícil ela estar desenvolvendo a alergia, até porque a alergia ela daria sintomas mais exuberantes. É lógico que não dá para eu poder saber realmente o que a sua filha tem, tá? Mas só para a gente colocar aqui o pingo nos is. Primeiro, a gente tem 2 tipos de alergias alimentares: a alergia IgE-mediada e a alergia não IgE-mediada, tá? Ou seja, a alergia que você tem a participação do anticorpo da classe IgE, que faz com que as células imunitárias se rompam, os mastócitos, eosinófilos e basófilos, e haja a liberação dos chamados mediadores inflamatórios com sintomas diversos. Então, a alergia IgE-mediada é uma alergia que costuma ser uma alergia preocupante e grave em boa parte dos pacientes. Ela causa vários tipos de sintomas, ela causa falta de ar, broncoespasmo, ela faz com que haja uma diminuição da frequência, uma diminuição da pressão arterial com aumento da frequência cardíaca, levando a instabilidade hemodinâmica, leva a diarreia, leva a dor no estômago, náuseas, leva a urticárias gigantes, ou seja, o raste cutâneo, lesões avermelhadas em alto relevo pelo corpo inteiro, ou seja, leva à chamada síndrome de anafilaxia ou choque anafilático, ok? Então, a alergia IgE-mediada ela tem essa característica. Certamente, a sua filha teria muito mais sintomas, estaria muito mais gravemente atingida se ela tivesse uma alergia IgE-mediada. Então, a gente tem que agora fazer a diferença entre a alergia não IgE-mediada e o FODMAPs, que são coisas diferentes, ok? Muito bem. Tudo isso que você falou, realmente, a criança pode ter as manifestações tanto para alergia não IgE-mediada quanto para FODMAPs. Só que a alergia não IgE-mediada ela costuma ser mais aparente, mais grave, ela pode dar sangramento muitas das vezes. Os sintomas, basicamente, elas são restritas ao trato gastrointestinal, mas dá mais uma exuberância de sintomas e boa parte dos casos pode levar a sangramento nas fezes. É diferente do FODMAPs. O FODMAPs ele seria mais um quadro de fermentação com sintomas mais leves que não levariam então o paciente a desenvolver um quadro clínico mais exuberante, mais grave, tá? Agora, a alergia não IgE-mediada, mesmo dando sintomas gastrointestinais, ela quase nunca leva ninguém à morte, tá? Ela realmente é muito ela é desconfortável, ela pode levar em alguns casos a baixa estatura, baixo crescimento, principalmente quando é a alergia IgE-mediada, não IgE-mediada, que pega todo o trato gastrointestinal, onde você tem a chamada síndrome desabsortiva, onde você, de certa forma, acaba absorvendo poucos alimentos. Quando ela pega só o reto, ou as porções mais baixas do intestino, ela não leva a um déficit de desenvolvimento, mas quando ela pega todo o trato gastrointestinal, ela pode então levar a um déficit do crescimento devido à síndrome desabsortiva, tá bom? O FODMAPs, ele já vem da seguinte sigla, então vou explicar para você exatamente o que é o FODMAPs. FODMAPs é a sigla de fermentável, F, oligosacarídicos, O, disacarídeos, D,
O M é monossacarídeos e o P são os polióis. Isso são açúcares. São açúcares, de certa forma, que são o alimento para as bactérias intestinais e principalmente que levam a bactéria intestinal a entrar num estado chamado estado de anaerobiose. Tá? Ou seja, ela não utiliza o oxigênio, ela utiliza o açúcar para se multiplicar e nessa multiplicação ela vai produzir então gás. E esse gás, por sua vez, vai fazer com que haja então um aumento do volume abdominal, com muitos flatos, o vulgar pum, né? Com eructação, o vulgar arroto, e também com sintomas assim, muitas das vezes inespecíficos gastrointestinais, como náusea e eventuais vômitos, porque você acaba tendo um aumento do volume abdominal, aquilo ali comprime o seu estômago e você acaba refluindo aquele conteúdo para fora, levando ao vômito, tá bom? Então, o FODMAPs é basicamente isso. E esses alimentos realmente que você falou, eles são alimentos muito relacionados e que têm bastante substâncias fermentáveis, com olissacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e os polióis. Tá? Então, realmente, são alimentos que fazem parte do grupo de alimentos-chave para a suspeita clínica de FODMAPs. Tá? O importante é você verificar com o pediatra para ver se está havendo um déficit no crescimento intelectual e estrutural da criança. Ou seja, você vê isso através do gráfico do percentil. Se não houver esse déficit no crescimento, tanto estrutural quanto intelectual da criança, provavelmente não é alergia alimentar. Tá? Não é alergia alimentar. Apesar que existe um tipo de alergia alimentar que afeta basicamente a porção final do intestino, que é o reto, e essa alergia alimentar, ela também não leva a um déficit do crescimento e do desenvolvimento intelectual da criança. Crescimento e peso também. É importante você verificar isso. Ela não leva, mas ela dá muito sangramento. Ela colora as fezes com sangue vivo. Então, se não existe uma coloração das fezes com sangue vivo e não existe um déficit de crescimento estrutural, de peso intelectual na criança, e isso você pode ver, pelo menos o peso e a altura, você pode ver no gráfico do percentil, o pediatra certamente tem esse gráfico do percentil, provavelmente, realmente é um FODMAPs. Tá? O leite, ele causa um certo tipo de intolerância também por causa da intolerância à lactose. Então, possivelmente, o seu filho deve ter uma intolerância à lactose e que precisa ser corrigida ou com a retirada do leite ou com o uso da lactase. Pode ser que, de certa forma, ele consiga controlar bem essa suposta intolerância à lactose com a lactase, que é a enzima que digere a lactose. Agora, a intolerância à lactose em crianças pequenas, principalmente em lactentes, é comum, é normal e é fisiológico isso, porque o intestino ele precisa não ficar muito, como é que eu vou lhe dizer, ele não precisa ter uma digestão adequada ao leite, ele precisa justamente deixar um pouco de lactose disponível para as bactérias intestinais, no sentido de melhorar o trânsito gastrointestinal, porque aquelas bactérias em excesso elas vão produzir o chamado ácido lático, e aquele ácido lático vai estimular o intestino a liberar logo aquelas fezes, fazendo com que a criança não entre em constipação, até porque uma criança lactente é uma criança que fica boa parte do tempo deitada. E esse ato de deitar faz com que fisiologicamente a criança tenha prisão de ventre, constipação. Então você vê como é que o organismo é sábio, né? O organismo, de certa forma, já criou essa intolerância fisiológica à lactose, essa intolerância parcial fisiológica à lactose nos primeiros anos de vida, justamente para fazer com que o organismo consiga eliminar mais adequadamente e aquelas fezes não fiquem muito espessas e endurecidas, fiquem sempre molinhas, por isso que raramente você vê uma criança recém-nascida com fezes duras, né, como um adulto, e faça com que ela elimine mais facilmente o conteúdo do trato gastrointestinal. Tá bom, Rita? Então eu acho que eu já falei demais, eu acho que a gente já chegou aos finalmente, e que de certa forma eu acredito que para você realmente melhorar isso é você tentar diminuir a quantidade de alimentos FODMAPs que brilhantemente o seu médico relatou para você, tá bom? Um abraço, obrigado.